Boa tarde, meus amados, a paz de Cristo. Hoje, meus irmãos, nós vamos refletir em Deuteronômio 28, versículo 13. Lá diz o seguinte: E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Amém, meus irmãos? Vamos falar hoje sobre obediência, meus amados. A obediência é uma chave mestra nas nossas vidas. Esse versículo faz parte das bênçãos de Deus para a nação de Israel. Essas bênçãos eram condicionadas pela obediência. As bênçãos alcançariam aqueles que fossem obedientes, assim como a desobediência causaria a humilhação de Israel entre as nações. Em Deuteronômio 28:15, fala dos castigos devido à desobediência. Sendo assim, meus amados, Deuteronômio 28 foi escrito para a nação de Israel e não para a igreja atual, para nós hoje. Mas podemos sim tomar posse dessas bênçãos. Há muitos estudiosos, meus irmãos, que não concordam com a aplicação, a utilização do Velho Testamento nos nossos dias atuais. Mas eu acredito que o nosso Deus é único e Ele é Deus ontem, hoje e sempre. Assim como Ele escolheu a nação de Israel, a igreja em Cristo também é um povo escolhido por Ele. E temos direito em Cristo de todas as bênçãos narradas em Deuteronômio, como também aos castigos devido à desobediência. Meus amados, nós precisamos ter cuidado com a desobediência. Ela nos afasta de Deus e das suas promessas de vitória, de conquista, de paz. Então, muitas vezes, somos cauda e não cabeça. Estamos por baixo e não por cima, meus amados. Temos que ter cuidado nisso aí. Vigiar. A desobediência tira, ela rouba as nossas bênçãos. A desobediência é um obstáculo terrível, meus amados, nas nossas vidas. As bênçãos fogem das nossas mãos quando somos desobedientes. Eu vou dar um exemplo aqui. No livro de Juízes 6, relata que o povo de Israel pecou, foi desobediente contra Deus e por isso ele deixou o povo de Midian os dominar durante 7 anos. Tudo por causa da desobediência, meu irmão. O povo foi dominado por 7 anos. Os israelitas se escondiam em cavernas e em lugares mais seguros, nas montanhas, porque os midianitas eram povos mais fortes do que eles. Toda vez que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e povos do deserto e os atacavam, destruindo suas plantações, suas colheitas, não deixando nada para eles viverem. Não deixavam o gado, a ovelha, a vaca, o jumento, não deixavam nada para eles. E os midianitas, meus irmãos, e seus camelos eram numerosos, como gafanhotos, que não dava para contar. Então eles vinham e destruíam a terra e tudo o que ela produzia. E o povo de Israel não podia com eles. Então o povo clamou, pediu socorro a Deus, para que ele os livrasse. E Deus os livrou, meus irmãos. Que Deus é misericordioso. Mesmo sendo desobediente, Deus os castigou. Mas Deus teve misericórdia quando eles clamaram. Deus permitiu tudo isso, meus irmãos, porque eles eram desobedientes. O povo de Israel era um povo inclinado à desobediência, meu irmão. Analisando o Velho Testamento, percebemos isso. E hoje, meus irmãos, muitos filhos de Deus fazem o que é mal perante o Senhor, semelhante ao povo de Israel naquela época. Há pessoas que não saem da igreja, estão em todos os cultos, participam de tudo que ocorre na igreja, onde eles congregam. Mas, quando olhamos para suas vidas, percebemos que são pessoas desequilibradas em tudo. Há desequilíbrio nas finanças, recursos, família, profissão, no casamento, na vida espiritual. Há desequilíbrio até no caráter, meu irmão. São pessoas desonestas, fraudulentas, falsas, fofoqueiras, arrogantes, invejosas e muito mais. Pessoas que agem dessa forma, meu irmão, impossibilitam a chegada das bênçãos em suas vidas. No lugar das bênçãos estão atraindo problemas, confusão, ruína e miséria, assim como o povo de Israel atraiu para eles. Então, meus amados, precisamos estar atentos, pois a desobediência modifica o caráter do homem, fazendo com que dê um péssimo testemunho cristão, desagradando Deus. Em 1 Coríntios, meu irmão, 10:5 diz: Contudo, Deus não se agradou da maioria de Israel, seu povo escolhido. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto,
morreram e não entraram em Canaã, na terra prometida. Pela desobediência, eles não entraram. Essa história é bem conhecida. Só entraram 2, Josué e Caleb. O resto foram morrendo no deserto. Deus não permitiu. Então, meus amados, precisamos ter cuidado, muito cuidado com a desobediência. Porque atitudes inadequadas acabam sendo um mau testemunho para os outros, especialmente as pessoas do mundo. Muitas pessoas que não são cristãos comentam. Então, meus amados, o testemunho de um cristão é algo muito sério, meus amados, pois os testemunhos individuais são o alicerce, a base e a força da igreja para os que estão de fora, enfim, para o povo do mundo. Há muitas pessoas que nos cercam, meus irmãos, que também querem conhecer a salvação, abraçar a verdade de Cristo, mas elas acabam se afastando devido ao mau testemunho de alguém, devido ao mau testemunho de alguns. O mau testemunho de alguns condena toda a igreja e afasta pessoas, impossibilitando-as de conhecer Cristo. Nosso bom testemunho, meu irmão, atrai vidas para a salvação, mas o mau testemunho afasta e impede vidas de serem salvas. Isso é muito sério, porque um dia vamos prestar contas com Deus. Amém, meus amados? Essa é a mensagem de hoje. Te inscreve nesse canal, deixa o teu like e manda essa mensagem para o maior número de pessoas que você conhece. Semeie a palavra de Deus na vida do teu próximo. Amém? Até a próxima, meus amados.